Oi, gente, de volta aqui então, falando da Lei 12.772, que é a nossa aula de hoje, falando sobre a lei que fala sobre a questão do Magistério Federal. Então, nós falamos aí no primeiro vídeo a respeito de como que é o ingresso, como que são as classes, os níveis de classificação, tá bom? E agora eu coloquei aqui o quadro, esse anexo eu vou estar detalhando melhor para você, falando da remuneração no outro vídeo, mas aqui eu coloquei para você ter uma ideia, para você fique aí, se situe pelo menos para entender o que eu vou estar falando nessa aula, tá bom? A respeito da carreira, lembra que eu falei no primeiro vídeo que nós temos nesta lei duas carreiras e dois cargos isolados, lembra? Nós temos a carreira do Magistério Superior, a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o EBTT, e nós temos os dois cargos de titular livre, tanto do Magistério Superior quanto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Então, não se esqueça disso, nós temos aí 4 áreas especificadas de cargo de concurso, tá? 2 de carreira, aqui, e 2 de cargo isolado, tá bom? Para que você se situe aí, pessoal, esses dois são carreiras, lembra que eu falei? Porque tem uma progressão e uma promoção durante o tempo de carreira do servidor. Já o professor titular livre, ele passa no concurso e ele entra numa classe e nível único, tá? Então ele entrou, ele não tem nenhuma progressão e promoção ao longo da sua carreira, tá bom? Então aqui vamos entender aqui o que eu coloquei, por que eu coloquei essa relação? Eu coloquei a relação dos aqui faltou o E, né? Que aí a gente tem o titular e o E. Eu coloquei a classe do magistério superior junto para você fazer uma relação, fazendo uma comparação aí. Deixa eu fazer melhor aqui. Fazer uma comparação a respeito das duas carreiras, tá? Esse que tem a letra A, B, C, D, E é com relação ao magistério superior. E D1, D2, D3, D4 titular é em relação à carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, tá bom? Vocês vão vendo que é bem semelhante. E você vê também depois no quadro de remuneração que a remuneração também ela segue o mesmo nível, tá? Então quem está aqui, ingressa na classe A do magistério superior ou D1 do EBTT, ele entra com a mesma remuneração, tá bom? Então, você vai vendo que vai acontecendo a progressão na carreira e a promoção ao longo do tempo, mudando dentro do mesmo nível aqui, tá? Pra gente entender, pessoal, progressão e promoção, isso tem na lei e muitas bancas de concurso costumam colocar isso como uma questão, porque muitas vezes o candidato não sabe explicar. A progressão, ela vai acontecer aqui, ó. Isso aqui é progressão. Fique atento, marque aí, grife esse quadro que eu estou fazendo com vocês aqui. Isso aqui chama-se progressão, conforme a lei 12.772 de 2013. A progressão acontece quando o servidor passa de um nível, tá, de classificação imediatamente... Eu fiz errado aqui, gente, peraí. Imediatamente superior. É 1 e 2, é ao contrário. Olha só, então o servidor... ele passa no concurso, ele entra aqui no nível 1 da classe D1 se for IBTT e do A se for Magistério Superior. E aí, a cada 2 anos, porque antes, pessoal, era 1 ano e meio, antes de março de 2013, tá? A partir dessa lei, a vigência dessa lei, 1º de março de 2013, aqui passa a ser essa mudança aqui, ela acontece a cada 24 meses, tá? Não vai esquecer disso. Porque se você estudar a lei do técnico administrativo de educação, você vai ver que é 1 ano e meio, então não confunda. No caso do docente, é a cada 24 meses. Então o servidor entrou aqui, depois de 24 meses, ele passa na primeira avaliação do estágio probatório e ele passa para o nível 2, tá bom? Isso vai acontecendo, aí ele progride. Depois de mais 2 anos, ele passa para o nível 1 do D2. Depois ele passa para o 2. Isso vai indo ao longo do tempo até que ele chegue aqui. Para que ele chegue a titular, lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Aí ele vai ter que ter o título de doutor, ele vai ter que apresentar um memorial aprovado, um memorial descritivo, que fala da sua carreira, das suas produções, que tenham relevância, tá bom? Na área de atuação dele. Ele passa por uma banca de análise e aí ele passa a ser
ou aqui da classe E do magistério superior, ou titular do ensino básico técnico e tecnológico. Para chegar até aqui a carreira, né, do D, do magistério superior, ou do D4, do EBTT, ele não precisa de uma banca, de apresentar memorial descritivo, ele só precisa de tempo de carreira e quando se fala em magistério superior, para chegar aqui no D, ele vai ter que apresentar a titulação de doutor, tá? No caso do magistério superior. Aqui, na carreira do EBTT, ele vai mesmo por tempo de carreira, ele não precisa apresentar nenhuma titulação. Agora, se ele tiver aprovado no estágio probatório, quando você estuda a Lei 8.112 de 90, você sabe sobre o estágio probatório, que é em 3 anos, né, do estágio probatório, e aprovado no estágio probatório, que vai levar em consideração uma série de fatores aí do servidor. Lembra, quando você estudou, se você não estudou ainda, você precisa estudar a Lei 8.112 de 90, porque o que rege essa lei aqui fala da carreira, mas o que rege o dia a dia mesmo aí do trabalho do servidor público federal é a Lei 8.112 de 90, tá? O Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. O estágio probatório, ele tem aí, né, 3 anos. E o que é avaliado no estágio probatório? Lembra? ADCAPRORRE, que é a primeira abreviação aí, né? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Não é o alvo da nossa aula agora, mas eu quero que você lembre-se disso, porque no caso do Magistério Federal, além de avaliar isso daqui, também é avaliado a questão do desempenho didático, pedagógico, é avaliado a produção, tá? A produção dele. Ele vai apresentar planos de ensino, planos de curso, todas as atividades que ele desenvolveu em ensino, pesquisa e extensão. E aqui também vai acontecer uma avaliação pelo discente, que é o aluno, tá? Então, o professor do magistério federal, ele vai além, todo ano, né, a cada 10 meses, chega lá na instituição de ensino uma avaliação de uma etapa da avaliação do estágio probatório, que são 3, aí na última ele se torna estável. E quando ele se torna estável, a partir dos 3 anos, aprovado aqui nesses fatores, ele pode pedir algo que se chama assim, ó, promoção acelerada. O que seria a promoção acelerada? A promoção acelerada, pessoal, ela vai acontecer assim. Olha só. O professor, ele ingressou aqui, vamos falar do EBTT, tá? Ele ingressou na classe aqui, D1. Aí aqui, com 2 anos ele passou para o nível 2. Aí, mais 2 anos, né, ele estava aqui para passar para o D2 e ele foi antes de completar, né? Porque aqui 2 anos, 4 anos, certo? Aqui nesse meio tempo, ele passou no estágio probatório, tá bom? E aí, ele tinha já a titulação de especialista. Então, olha só, ele passa, se ele tinha titulação de especialista e estava aqui no estágio probatório, ele passa automaticamente, ele tem que solicitar, claro, apresentar a titulação, ele passa para a classe subsequente, que é a B2. Se ele apresenta, olha só, no caso do EBTT, o EBTT ele tem que apresentar, aqui ele vem como especialista, e se ele apresentar a titulação de mestre ou doutor, ele passa, mestre ou doutor, ele passa daqui, olha só, a promoção acelerada, ele passa para a classe aqui D3, do 1 aqui, do D3. E o professor do magistério superior também acontece dessa forma, só que é diferente. Aqui no EBTT se considera a questão da formação de especialista e aqui mestre e doutor. Já no magistério superior, não. Para você passar do A para o B, nessa progressão acelerada, você vai ter que ter a titulação de mestre e aqui você vai ter a titulação de doutor. Tá bom? Então,
dá uma diferença aqui, dá uma pouca diferença. E a partir do momento que você ingressou, como eu falei para vocês, no magistério superior, na maioria dos casos, a lei mesmo exige que já tenha a titulação de doutor. Então, o que vai acontecer? Você entrou aqui no A, certo? Como adjunto, lembra? Como adjunto. Deu 3 anos, você passou para cá. Antes de passar para o nível 1 do B3, você apresenta a titulação de doutor. Para onde você vai? Para o nível 1 da classe C. Vocês vão ver que isso tem uma diferença. Quando eu mostrar para vocês o quadro de remuneração, vocês vão ver que isso tem uma diferença bem grande quando se fala em remuneração, tá? Porque cada um desses níveis aqui, ele vai aumentando a remuneração. E aí nós vamos ver também que a remuneração ela é somada à retribuição por titulação, a RT. Daqui a pouco eu vou apagar esse quadro aqui e vou explicar para você. Então, cada nível que sobe, aqui sobe também a retribuição por titulação, certo? E aí nós vamos ver também a questão do RSC para os professores do ensino básico, técnico e tecnológico apenas. Então, atento, pessoal. O RSC, o reconhecimento de saberes, tá? Ele só pode ser considerado para a questão de retribuição por titulação para o professor do ensino básico, técnico e tecnológico. O RSC não existe para os professores do magistério superior. Isso também pode ser uma pegadinha aí na hora da sua prova, tá? Então esteja atento a isso. Então lembrando, pessoal, então acompanhando aqui, né? Progressão é quando o docente ele vai mudar de níveis dentro da sua classificação. E a promoção é quando ele muda aqui, ó. A promoção ela acontece aqui. Quando ele muda, né, de classe. Tá? A partir do momento que ele teve aqui, ó, 2 anos, passou para cá, 2 anos, vem para cá. Ele estava aqui, quando ele passa aqui, ó, 2 anos, passou para cá, 2 anos para passar para esse nível 1 do ou D2 ou B, ele tem uma progressão somada a uma promoção, tá? Então, isso pode acontecer ao mesmo tempo quando você muda. Aí você vê aqui, ó, que quando você chega no C, né, na classe C do magistério superior, ou no D3 do ensino básico, técnico e tecnológico, aqui aumenta, olha só, você tem 4 níveis aqui, então você vai ficar um tempo maior aqui no nível dessa carreira, tá? Então, 2 anos, 4 anos, 6, 8 anos, aí você passa para o próximo. Lembrando que é automático, sendo aprovado no estágio probatório, é automático até quando você chega aqui, tá? A partir do momento que você chegou aqui, aí você fala assim, progredi na minha carreira, agora eu quero me tornar um professor titular. Aí você precisa apresentar o título de doutor e você precisa ter experiência na área e comprovar que você tem produções, tanto em desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, na área da sua atuação. E uma banca vai estar analisando o seu pedido e aí você sendo aprovado, é claro que isso tem que abrir, né? A instituição tem que abrir vagas para concorrer ao titular dentro daqueles que já são professores na instituição. É diferente do titular livre. O titular livre ele pode entrar, passar no concurso público sem nunca ter sido professor nenhum dessas áreas aqui, nem no magistério superior, nem no EBTT. Ele pode ser um profissional que nunca atuou como servidor público federal, mas ele fez, né, ele tem esses critérios, lembra, dos 10 anos, né, de titulação ou de experiência relevante, produção relevante. Aqui também você precisa apresentar ou uma defesa inédita, né, na área do doutorado, ou experiência na área. Aqui também tem todos esses fatores. A banca também externa à instituição, mas ele pode entrar aqui, passar nesse concurso de professor titular livre, tanto do magistério superior quanto do ensino básico, técnico ou tecnológico, apenas fazendo a prova no concurso e sendo aprovado por essa banca, tá bom? Então, esse titular livre não tem nada a ver com esse titular aqui, não confunda, tá bom? Esse aqui é por carreira e esse aqui é um cargo isolado de concurso público. Bom, então... no próximo vídeo eu vou estar explicando para você a respeito da retribuição por titulação e também do RSC, reconhecimento de saberes para os professores do ensino básico, técnico e tecnológico, e vou falar um pouco a respeito de como que acontece o regime de trabalho do professor do magistério superior.
Fique ligado aí, pegue a sua lei, acompanhe com a gente e vamos lá que nós vamos aprender um pouco mais aí dessa lei. Te espero no próximo vídeo.